Gravação iniciada. Muito bem, voltamos à nossa sessão. Próximo item da pauta, item 29, relatoria da conselheira Júnia. Agora nós entramos em outro tema, pauta temática, são omissão de receita. O microfone aberto, peço que feche, por favor. O contribuinte é Medifil, a relatoria da conselheira Júnia, item 29. Júnia, por favor. Ok. Bom, esse aqui é bem simples, presidente. É depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte, ele basicamente alega a ilicitude das provas, inconstitucionalidade e, no mérito, que aqueles depósitos ali eram empréstimos. E a DRJ rejeitou todas essas alegações. Ele reitera essas alegações no recurso. Ele fala em nulidade por utilização de prova ilícita. Eu estou rejeitando, em razão da decisão do STF, né, já admitindo aí a quebra do sigilo da Lei Complementar 105. Ele alega também que o arbítrio... eu já estou falando do voto, tá, presidente? Não estou lendo, não. Ele fala também que foi feito um arbitramento indevido, só que, na verdade, ele está confundindo arbitramento com a própria presunção de omissão de receita. Porque quando você pega o auto de infração, você vê que, na verdade, o lançamento foi feito pelo lucro presumido. E aí eu coloco aí o trecho do auto de infração, tá? Em relação aos depósitos bancários, ele alega, mas não comprova, e o ônus é dele, uma vez que existe a presunção contra ele. Alego também que a presunção já é reconhecida na súmula 26 CARF. No mérito, eu alego a súmula 2, porque ele basicamente suscita questões de constitucionalidade. Independente disso, eu reitero que o Supremo Tribunal Federal já afastou essas alegações de inconstitucionalidade. E, em face do exposto, eu nego provimento ao recurso. Tem qualificação de multa? Agora eu não lembro. Acho que não, mas deixa eu conferir, né? Não, dá uma checada, porque esse é o ponto, acho que mais... o ponto mais sensível, né? Deixa eu olhar aqui. Mas a questão da multa, você não alegou também, né? Para mim não faz diferença. No caso, eu não conheceria de ofício, mas me parece que não. Não, Ciccone, não é superior ao valor do lançamento, não. A multa foi de 75. Então, todo mundo está bem ciente desse tipo de procedimento. Eu acho que não demanda muita discussão, mas alguém quer se manifestar a respeito? A infração constatada, a fiscalização fez todos os procedimentos de intimação, com a chance do contribuinte de demonstrar a origem dos recursos, e a qualificação da multa, que poderia suscitar alguma dúvida, não foi nem foi aplicada. Todos de acordo? Por unanimidade, negado provimento ao recurso, julgamento encerrado, item 29. Seguindo, item 32 agora, do conselheiro Pagano, agora entramos no simples. Temos do simples, Pagano é o item 32, contribuinte é Conta Oeste Contabilidade Eireli. Como o Pagano ainda não identificou os números dos votos dele, procurem por esse nome, Conta Oeste, Pagano. Comece o relato e o voto, por favor. Tem três Conta Oeste, né? Eu confesso que eu não vi. Iago Pagano? Tem 3 Conta Oeste, é isso? Tem 3 Conta Oestes. Então identifica... 3 processos. Identifica pelo número desse aí. O número final, 2019-88, sim. Então, procuremos por esse número, 2019-88. Pode começar, Pagano. Breve relato e o voto.
Trata-se de recurso voluntário, interposto pela delegacia face ao acordo da DRJ, que decidiu manter o ADE de exclusão da Recorrente do Simples Nacional, em virtude da constatação de que a interessada se enquadrou na hipótese de previsão prevista no artigo 29, inciso 9, da Lei Complementar 123 de 2006, já que durante o ano calendário 2015, assim como durante todo o ano 2016, o valor das despesas pagas superou 20% o valor de ingressos de recursos do período. Passo ao voto, presidente. Pode ir para lá. Recurso é tempestivo, eu admito. Aqui, nós não vamos ter grandes dificuldades, porque não existe nada, né, nenhum conteúdo probatório. Vai ter mais questão preliminar. Do pedido de nulidade do acordo recorrido, devido não ter conhecido as impugnações relativas aos orçamentos tratados nos processos administrativos, 2019-39, 2019-95, por serem intempestivas, a alegação da recorrente não deve ser provida, eis que tais impugnações devem ser interpostas nos respectivos processos que tratam dos lançamentos de ofício. Esse processo é epígrafe de exclusão do simples, não é o processo competente para discutir o lançamento de ofício, objeto dos processos administrativos tais e tais. Ademais, não constam nesses autos impugnações oferecidas contra os autos de infração que estão sendo cobrados contribuição previdenciária e PIS da recorrente, que são decorrentes da preventa exclusão do Simples Nacional. As impugnações referentes aos autos de infração foram oferecidas nos respectivos processos administrativos e foram analisados pela DRJ, os quais foram conhecidas e o mérito julgado integralmente. O fato de haver acordo recorrido deste processo não ter conhecido tais impugnações não acarreta nulidade ao julgado da quo, pois esse processo não trata de exigência de tributos, mas apenas a exclusão do Simples Nacional. Ou seja, eu rejeito a preliminar de nulidade, presidente. Pode seguir? Seguindo. No mérito, você quer que eu seja mais sucinto? É melhor eu ler o voto, né? É melhor. Então vai. O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional em virtude da constatação de que a recorrente se enquadrou na hipótese de exclusão prevista no artigo 29 nono da 123 de 2006, já que durante o ano calendário 2015 e como o ano 2006, o valor das despesas pagas superou 20%, o valor do ingresso de recursos no período. A principal e única alegação da recorrente se baseia em síntese de que só poderia se falar em configuração da hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, prevista no inciso nono do artigo 29 da 123, caso a própria empresa individual de responsabilidade limitada tivesse pago, dentro do ano calendário, todas as despesas que somadas superaram 20% o valor do ingresso dos recursos. A recorrente afirma que parte das despesas foram pagas pelo proprietário da empresa, pessoa física, né, e não pela pessoa jurídica. E por tal motivo, tal montante pago pela pessoa física não deveria ser incluído nos 20% de despesas acima da receita. A alegação da recorrente não deve ser provida, esse conforme muito bem apontado pelo acordo recorrido, o que interessa para fins de configuração ou não da hipótese de exclusão do Simples em questão é o fato das despesas que superarem o limite de 120% corresponderem a desembolsos financeiros relacionados ao recurso da própria atividade da pessoa jurídica a qual possui autonomia patrimonial, ou seja, a totalização para fins de apuração do alcance do tal limite de 20% de despesa acima do faturamento não deve levar em conta quem efetivamente pagou as despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso da atividade da empresa. Vejamos a parte do acordo que nos interessa. Diz que, no presente caso, foi o seu titular que pagou diretamente grande parte das suas despesas. Sucede que a legislação tributária, ao tratar das hipóteses de exclusão do Simples, não faz distinção pretendida pelo impugnante, conforme exposto nos dispositivos a seguir. O artigo 29 e a resolução. Eu preciso ler? É melhor ler, né, para vocês entenderem. Mas o dispositivo legal? Não, tá bom, vou pular. Tá bom, vou pular. Resolução, para o que como se vê, o que interessa para a fim de configuração ou não da hipótese de exclusão do Simples Nacional em questão é o fato das despesas superarem o limite de 120% correspondente a desembolsos financeiros relacionados ao curso da própria atividade da pessoa jurídica, a qual possui autonomia patrimonial. Quer dizer,
A totalização para fins de apuração do alcance de tal limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso da atividade da empresa. No presente caso, portanto, verifica-se que não merece nenhum reparo de despacho decisório ou a declaratório executivo, já que a própria impugnante admite que nos anos 2015 e 2006 as despesas relacionadas com o curso de suas atividades ultrapassaram o limite previsto no inciso 29 do artigo 129 da Lei 123 de 2006. Como se vê, a alegação da recorrente de que a parte das despesas arrecadadas pelo titular da empresa não pode ser incluída no limite de 20% previsto na Lei do Simples Nacional não deve ser provida. Conforme a alegação acima indicada, a totalização para fins de apuração do alcance de tal limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso de atividade da empresa. Ademais, a recorrente não apresentou os autos, documentos ou alegações para explicar o motivo de ter tais despesas acima de 20% do faturamento do ano 2015 e 2016. Soma-se a isso o fato da fiscalização ter verificado que a recorrente deixou de registrar em sua escrituração contábil parte das despesas relativas a pagamentos de pessoal e outras despesas contratadas a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas, tendo como destinatária a empresa recorrente. A recorrente não apresentou nenhuma explicação sobre tais despesas que deixaram de ser contabilizadas de sua contabilidade e foram encontradas pela fiscalização e adicionadas ao limite das despesas de 20% previsto na lei. Dessa forma, tanto o despacho decisório como o acordo recorrido devem ser mantidos de seus termos. Eu estou negando o provimento pelo simples fato que não existe prova, presidente. Aqui nós estamos tratando de uma hipótese de omissão de receita reversa, né? Que é quando as receitas ultrapassam o imposto ou, né, o faturamento da empresa pelo Simples Nacional. Isso a despesa ultrapassa 20% do faturamento da empresa do limite sancional do ano, que é o que ocasiona a omissão de receita, né, uma hipótese reversa. E é prevista expressamente em lei. A recorrente não traz nenhuma prova, só dizendo que, parte dessas despesas foram pagas pela pessoa física. Sim, tudo bem, mas o porquê que ela passou os 20%, né, dessas atividades da empresa? Sim. É um assunto bem legislativo, está na lei, né? Então, a matéria de fato, pagando o relator, alguém quer se manifestar? Alguns que eu não estou enxergando, falem, pelo menos, né, porque não dá para saber. Nada a agregar, presidente. Não, presidente. Não sei se o senhor está me vendo. Eu acompanho. Okay? Quem o senhor não está vendo, presidente? Só para saber. Nesse momento, eu não estou vendo você, Iago, não estou vendo a Carmen. Então, os demais estão vendo. Bom, estão todos de acordo? Se não estiver de acordo, se manifeste, por favor. De acordo. Ok. Por unanimidade, negado o provimento, mantida a exclusão da recorrente no Simples Nacional. Seguindo, pagando a sua relatoria ainda, o mesmo contribuinte, eu não sei porque tem 3 processos ao mesmo tempo, mas deve ser os motivos devem ser diferentes, é claro. É que agora, devido à exclusão... Tem 3 agora, tá? Vamos lá. Agora é o final 2019, 39... Tá? Os outros 2 processos, presidente, na verdade, são relacionados à exclusão. Como foi excluído, a fiscalização está cobrando a contribuição previdenciária e o PIS/COFINS. Então, são autos de fração que são relacionados, né? São devido à exclusão da recorrente do Simples Nacional. Vamos um de cada vez. Começamos com 2019, 39. Exato. Eu vou relatar rapidamente. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo da delegacia, que decidiu manter o auto-fração que exige contribuições previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e contribuições para outras entidades e fundos. Aí vem salário, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE. Relativas às competências de 12 de 2015 a 13 de 2016. Acrescidas da multa de ofício de 75% e juros. Aqui eu pus 13, é 12, tá? Perdão. Esse auto de fração foi lavrado devido à exclusão da recorrente do Simples Nacional, que trata do processo que a gente acabou de analisar. Eu vou passar o voto, presidente, que lá acho que já dá para explicar bem o que aconteceu. Então, o recurso voluntário é tempestivo, possui os requisitos previstos na legislação, entretanto, existem alegações que aduzem afronta aos princípios constitucionais e pedem que determinada lei seja afastada por inconstitucionalidade. Alegações que não podem ser analisadas por esse grande tribunal administrativo, motivo pelo qual deve ser parcialmente admitido.
Aqui vai, do pedido de nulidade do acordo recorrido devido a não ter conhecido as alegações relativas à exclusão do Simples Nacional. Precisa ler isso aqui, presidente? Não precisa não. Vai em frente. Nós estamos lendo aqui. Das alegações referentes ao ato declaratório executivo de fevereiro de 2019 da Delegacia da Receita Federal, exclusão do Simples Nacional. Apesar do presente processo tratar de lançamento de ofício ou infração, para não deixar de apreciar as alegações recursais da recorrente, passa a analisar argumentos de defesa feitos em relação à exclusão do Simples Nacional. Aqui ela faz umas alegações em relação ao próprio processo que a gente acabou de julgar, que é o de final 2019-88, que trata da exclusão do Simples Nacional. Aqui eu explico para ela o porquê que lá, no outro processo, a gente decidiu manter, praticamente copiando as mesmas alegações que eu fiz no outro processo, tá? Dizendo que eu estou mantendo a exclusão do Simples Nacional devido a tais fatores. Perfeito. Aqui, agora a gente vai para a folha 10. Da alegação quanto à penalidade aplicada, violação ao princípio da proporcionalidade. A recorrente alega a falta de proporcionalidade na pena aplicada, eis que nos anos 2015 e 2016 ultrapassou o limite legal apenas em 444 mil, sendo que os autos de infração ora impugnados exigem valores muito superiores ao valor excedente, cerca de 1,5 milhão. Dessa forma, a recorrente alega que, tendo em vista que o valor exigido nesses autos de infração equivale a 3 vezes o valor das despesas que excederam o limite legal, alega que restou configurada afronta ao princípio da proporcionalidade. A alegação da recorrente não deve ser provida. O fato de os autos de infração exigirem valores relativos a imposto e contribuição muito maior do que o valor das despesas que excederam o limite legal não afronta o princípio da proporcionalidade. Eis que não estamos tratando de multa ou penalidade, mas sim de exigência de imposto e contribuição que devem ser pagas pela recorrente por ter sido excluídas do Simples Nacional. Desta forma, não verifico que os autos de infração lavrados violam o princípio da proporcionalidade. Continua ou alguém vai ter mais alguma coisa? Bom, depois a gente comenta tudo no final, Paulo. Tá. Quanto às alegações relativas à inconstitucionalidade, a recorrente alega que os autos de infração hostilizados violam o princípio dos constitucionais devido ao processo legal, da proporcionalidade e razoabilidade. Tais alegações não podem ser apreciadas, eis que, de acordo com a súmula 02, é vedado aos jogadores apreciar a constitucionalidade, legalidade de leis e demais atos normativos. Pelo exposto, e por tudo que fosse processado os autos, volto a conhecer, negar e dar parcial provimento ao recurso voluntário. Alguém tem alguma dúvida? Júnior. É negar provimento, não? Por que dá parcial? Por causa das matérias de constitucionalidade. Você conheceu parcialmente. Beleza. Tranquilo. Tá? Aí, né, Pagano, eu acho que tanto esse o outro também é reflexo, não é? Esse das contribuições, o outro deve ser de imposto de renda. Como a gente manteve a exclusão no Simples, eu acho que, por consequência, esses aí já são improcedentes também, né? Júnior, esse não é imposto de renda, esse é contribuição previdenciária. Sim, é porque tem um outro ainda desse mesmo contribuinte, eu já estou só adiantando. Eu só não me lembro se no outro processo tem alguma matéria nova, mas é exatamente isso. Bom, nesse caso aqui, conhecido parcialmente, afastado as alegações de constitucionalidade e negado o provimento. Todos de acordo? Não está, Júnior? De acordo, presidente, de acordo. Você levantou a mão. Então, unânime, negado o provimento. Seguindo, próximo item, o mesmo contribuinte, conta oeste, o final do processo agora é o 2019-95, pagando. Sua relatoria. É também decorrente da exclusão. O último da manhã, o último da manhã, porque a Patrícia tem que almoçar lá em Brasília. Vamos lá. Perfeito, é também decorrente da exclusão do Simples, ele trata de PiscoFins, esse aqui, tá? Exatamente igual ao outro, só deixa eu ir no voto para ver se nós não temos uma matéria nova aqui. É a mesma coisa, em relação ao Simples Nacional, conheço parcialmente. Também estou explicando por que ele foi excluído do Simples Nacional, porque ele alega que não poderia ter sido excluído aqui. Tem uma alegação aqui, que isso é relação a mérito, da alegação da recorrente de que a fiscalização considerou indevidamente custos como as despesas. É a única matéria nova em relação ao outro. Precisa ler, presidente? Melhor, né? Leia isso, pode ler.
A recorrente alega que a fiscalização, ao apurar as despesas que ultrapassavam o limite de 20% do faturamento, considerou indevidamente custos como se fossem despesas de serviços prestados pela empresa. Por tal motivo, entende a recorrente que sua exclusão do Simples é indevida, eis que foram consideradas indevidamente as custas na apuração das despesas. Afirma também que foram subtraídas as custas, afirma também que se fossem, né, subtraídas as custas, não teria ultrapassado o limite de 20%. A alegação da recorrente não deve ser provida, pois o parágrafo 7º do artigo 84 da resolução CGSN do Simples Nacional esclarece o conceito de despesas apontadas no artigo 29 da Lei 123 de 2006 e na própria linha H do inciso 4º do artigo 84 da resolução comentada. Eu vou ler. Vejamos o dispositivo. Aqui está o artigo 129, vocês não precisam, isso aqui vocês não vão precisar ler. Aqui está o artigo 84. A exclusão do ofício da ME e da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos. A partir de tal, a linha H. Se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera 20% do valor do ingresso dos recursos no mesmo período, excluído o ano de início da atividade. Para fins do disposto na linha H, do inciso 4º do caput, consideram-se despesas pagas as decorrentes de desembolsos financeiros relativas ao curso das atividades da empresa e inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não operacionais. Desta forma, como se verifica no texto do dispositivo acima colacionado, o conceito de despesa para fins de exclusão do Simples Nacional inclui custos, despesas financeiras, operacionais e não operacionais, ou seja, para a lei do Simples Nacional, o conceito de despesas é amplo e inclui despesas financeiras, operacionais, não operacionais e custos, sem qualquer distinção. Para o presente caso, os diferentes conceitos presentes na contabilidade entre custos e despesas não interferem na apuração das despesas feitas pela fiscalização para excluir a recorrente do Simples Nacional. Desta forma, entendo que esta alegação da recorrente não deve ser provida. Acho que aqui está, não sei se ficou claro, a recorrente alegou o conceito de custo e despesa no sentido contábil, né? Porque na contabilidade tem uma diferença conceitual. Só que para o Simples Nacional não tem. O conceito de despesa previsto no artigo 29, ele é amplo, conforme a própria resolução explicou. Alguma dúvida, presidente? Quem quer se manifestar? Todos tranquilos? Então, a proposta do relator é negar provimento, pelos motivos já expostos, né? E tem até a súmula carta tratando dessa parte de funcionalidade, que ele sempre se reporta a isso. Então, vai ser parcialmente negar provimento do recurso voluntário, unânime, julgamento encerrado, e nós também encerramos a nossa sessão aqui dessa parte da manhã, um pouco tumultuada em função dos problemas técnicos que tivemos, esperamos que após o almoço não se repitam. Retornamos às 13h45. Ok? Patrícia, muito obrigado. Encerrando a gravação. Ok, presidente.